Olá, meus alunos. Continuamos agora o nosso trabalho com a meta 6. Nessa meta, nós faremos uma rápida revisão do conteúdo trabalhado neste bimestre, que nós iniciamos pela dinâmica da natureza e as paisagens terrestres. Esse conteúdo nós abordamos olhando sob o ponto de vista da formação da superfície do planeta, principalmente quando tratamos da divisão entre continentes e oceanos. Tratamos do tamanho e extensão dos continentes que nós temos na divisão do planeta. Falamos sobre o maior deles, que é a Ásia, seguido da América, África, Antártida, Europa e, no final, Oceania. Falei para vocês dos oceanos, o maior de todos, o Oceano Pacífico, seguido do Oceano Atlântico e o Índico. Importante nós olharmos quando estudamos isso, foi a história da construção dos continentes, desde a Pangeia, naquela movimentação das placas tectônicas, que nós chamamos de uma teoria, na teoria da deriva continental, que é comprovada por diversos elementos científicos dentro de vários ramos da ciência, principalmente sob o ponto de vista da sua distribuição e da sua ainda constante movimentação. Quando falamos disso, nós falamos que as placas tectônicas movimentam-se sobre uma porção de magma, e aí nós vimos a divisão da estrutura do nosso planeta entre crosta, manto e núcleo, falando principalmente lá na página 370 das correntes de convecção, que fazem com que nós tenhamos, às vezes, choques entre as placas tectônicas e, às vezes, afastamento entre elas. Aí nós falamos das correntes convergentes e das correntes divergentes. Dentro desta leitura, nós caminhamos para a dinâmica interna da Terra e as paisagens e falamos dos três elementos que fazem a construção da nossa superfície. Falamos do vulcanismo, lembram-se, e dos materiais piroclásticos, das bombas vulcânicas e das cinzas vulcânicas. Falamos dos terremotos, vinculados diretamente à ação das placas tectônicas. Conversamos sobre os efeitos desse movimento e falamos das falhas e dobras. Importantíssimo, vai lá na página 376 e observa bem ali, é um assunto muito importante para a nossa prova, para a nossa avaliação. Sobre a dinâmica externa da Terra e as paisagens, falamos sobre os diferentes tipos de erosão que nós observamos, Você tem aí a partir da página 381 a chamada erosão pluvial, a erosão das águas da chuva, a erosão fluvial ou das águas do rio. Falamos da erosão das geleiras, a erosão glacial, a erosão dos ventos, ou a chamada erosão eólica, e a erosão decorrente da força das ondas do mar, ou a chamada erosão marinha. E, por fim, tratamos da ação humana dentro da sua intervenção na constituição da superfície do nosso planeta. Depois fomos para a sociedade e a construção do espaço geográfico, o papel do ser humano nesse contexto, principalmente dentro da dispersão humana nos diversos continentes do nosso planeta, e ali na página 393, importante destaque, quando nós falamos sobre a construção do chamado espaço geográfico, importante pelo uso da técnica, das habilidades e do conhecimento humano, que ajudou a moldar o território dentro das necessidades que nós, como sociedade, precisávamos para constituir a nossa posição dentro da conquista dos diversos territórios do planeta. Falamos ainda que esse uso do espaço geográfico criou espaços desiguais da ocupação humana. Sempre ela aconteceu com mais intensidade nos locais onde havia melhor condição de sobrevivência, e isso é um referencial importante. E aí, lá na página 399,
Olha, importantíssimo que são os conceitos de populoso e povoado. Lembra? Populoso tem vínculo só com a quantidade de pessoas e povoado é a relação entre a quantidade de pessoas e a área onde elas ocupam, que nós vamos chamar também de densidade demográfica. Falamos também sobre os fatores que influenciam na distribuição do homem no planeta, mais especificamente os fatores históricos, os fatores naturais e os fatores econômicos. Falamos também do crescimento da população mundial, e aí a página 404 e 405 trazem um gráfico muito interessante, porém, nós temos a percepção clara hoje, através dos estudos demográficos, os estudos da população, que nós estamos ainda crescendo, mas num ritmo cada vez menos acelerado. Nós, de um modo geral, somos um planeta que está cada vez mais envelhecendo na sua população por vários fatores que têm feito com que tenhamos cada vez mais idosos e menos crianças. Este estudo vai ser abordado lá na página 410, quando nós falamos de uma figura gráfica chamada de pirâmide etária, que serve para nós demonstrarmos como a nossa população se distribui, como ela está colocada, considerando as faixas etárias, as idades, e os sexos, masculino e feminino. Além disso, falamos também sobre a mobilidade mundial da nossa população, dentro dos estudos das migrações nas suas mais diversas formas. Página 418 traz bastante esse tema, dá uma olhada, importantíssimo, além dos fatores atrativos e os fatores repulsivos do processo de movimentação da população. Dito isso, eu encerro essa abordagem, deixando para vocês a disponibilidade de me procurar para qualquer dúvida. Esta aula serve de orientação para a nossa avaliação formal número 2. Até mais!